Ah, Darth Vader chegou. Já tá? Olá, pessoal. Na aula de hoje eu vou explicar para vocês, dando continuidade na parte de genética. Hoje eu vou entrar na parte de heredogramas, tá? O que é um heredograma? O heredograma vai ser a representação da genealogia da família, tá? Então ele vai representar, por exemplo, onde eu tenho os pais, os filhos, tá? Para eu conseguir entender como estão distribuídos os genes dentro de uma família. E aí, o que acontece? É um conteúdo bem tranquilo mesmo, só que eu preciso. A gente tem que memorizar algumas características do heredograma, tá? Então, eu preciso memorizar essas características para, na hora de resolver um exercício, eu acertar isso daí. O que vai acontecer? Quais são as regras do heredograma? Eu tenho, por exemplo, quando eu tiver um quadrado, aqui eu tenho representado um quadrado. Quando eu tiver esse quadrado aqui, ele está representando um macho, tá? Então, quando eu tenho um quadrado representado, é um macho no caso. Quando eu tenho uma bolinha, vai ser a fêmea. Quando eu tenho um losango, vai ser, no caso, o sexo não conhecido. Quando eu tenho, seja ele o quadrado, a bolinha, o losango, pintado, todo preenchido, isso significa que esse indivíduo ele foi afetado por determinado gene. Então, esse indivíduo é afetado por determinado gene. Quando eu tenho aqui, ó, nesse caso, um quadrado ligado a um losango, a uma bolinha, isso daqui vai significar um cruzamento. Tá? Então, em alguns casos vocês vão ver casamento, tá? Mas quando a gente fala em animais, a gente não trabalha com a questão de casamento. A gente trabalha com a questão de cruzamento. Então, eu coloquei aqui para vocês o termo de cruzamento. Até porque muitas vezes a gente faz análises de animais, tá? Não só de seres humanos. Quando eu tenho, só que em alguns casos, é um pouco mais raro vocês encontrarem exercícios que socorram, mas pode acontecer. Em alguns casos, eu tenho o quadrado com uma dupla ligação com a bolinha. Tá? Nesses casos em que eu tiver o quadrado com essa dupla ligação aqui, significa casamento consanguíneo. Então, casaram primos, cruzaram, né, no caso. Primos ou então irmãos. Aqui eu estou me referindo a animais, por exemplo. Na espécie humana não existe esse caso. Mas no caso de animais, vocês podem encontrar sim, tá? O cruzamento entre irmãos. Ou até mesmo, gente, em caso de ervilhas, né? Porque lembra, o Mendel estudou ervilhas. Então ele fazia autocruzamento, ele fazia cruzamento entre indivíduos da mesma família, certo? Então isso pode acontecer. Quando eu tiver esse caso aqui, onde eu tenho esse tipo de ligação aqui, eu tenho gêmeos dizigóticos. Mas quem que são os gêmeos dizigóticos? São os gêmeos não idênticos. Por isso que eu representei por um quadrado e uma bolinha. Porque os gêmeos não idênticos, eles podem ser tanto do mesmo sexo quanto de sexos diferentes. Eu poderia ter duas bolinhas aqui, dois quadrados, ou então o quadrado e a bolinha. Eles não necessariamente precisam ser do mesmo sexo, tá? Porque não são idênticos. Gêmeos dizigóticos ou não idênticos ou fraternos, tá? E quando eu tiver aqui esse caso, onde eu tenho essa ligação aqui em cima e um traço entre eles. Esse caso aqui vai ser caso de gêmeos monozigóticos, ou seja, univitelinos, ou o caso de gêmeos idênticos. Então, por isso que eu representei a ligação de um quadrado com um quadrado ou uma bolinha com uma bolinha, tá? Porque eles vão ter que ser do mesmo sexo obrigatoriamente. Eles são monozigóticos. Então, eles foram originados de um zigoto. Um espermatozoide, um ovócito secundário, tá? Um espermatozoide fecundou um ovócito secundário, então surgiu esses gêmeos monozigóticos, diferente dos dizigóticos, tá? Uma coisa para a gente iniciar o nosso heredograma. Aqui vai essa explicação sobre heredograma e depois eu vou fazer um exercício com vocês. Pessoal, é o seguinte, a representação, muitas vezes, vocês vão ver ela da seguinte maneira. Eu tenho um quadrado ligado, né, cruzamento, isso daqui vai representar um cruzamento a uma bolinha, e depois eu tenho essa ligação aqui, tá?
O que isso significa? Esses dois são os pais, geração parental, e aqui eu tenho os filhos, tá? Então eu poderia ter uma geração parental aqui e aqui F1, por exemplo, tá? Então eu tenho os pais aqui e aqui estão os filhos. O que acontece? Eu posso encontrar um exercício dessa maneira aqui, ó. 1, 2, 3, 4, enumerando de maneira contínua. Mas eu posso encontrar também um exercício da seguinte maneira, onde aqui estaria o número 1 em algarismo romano, aqui eu teria 1, 2, aqui eu teria o 2, e aqui eu teria 1, 2, 3, 4, tá? E aqui eu teria 3, e aqui eu teria 1, 2, 3, 4. Tá bom? Então, vocês podem encontrar isso de outra maneira também, tá? Então, essas são as maneiras em que a gente pode encontrar um heredograma, tá? É importante porque em genética, primeira lei de Mendel, nós vamos usar muito a questão do heredograma. Então, na primeira lei de Mendel, a gente usa bastante. Na questão também de herança ligada ao sexo, vai usar. Na questão de grupos sanguíneos também a gente usa bastante, tá? Então são exercícios em que a gente vai usar bastante e ele facilita. Muitas vezes o exercício nem te dá o heredograma ou nem pede, não tem necessidade nenhuma de heredograma, mas é interessante vocês fazerem para quê? Para não perder o fio da meada, tá? Então ele te dá uma história, existem exercícios em que eles vão te dar uma história. Então, até você acompanhar aquela história, pode ser que quando você chegar no final do enunciado, você tenha esquecido, normal, tá? Então, o que acontece? Se você já for montando o heredograma ali, ele vai facilitar na hora de você resolver o exercício, tá bom? Então, atenção nisso. Aí eu trouxe um exercício que ele é da PUC, tá? Paraná. É o seguinte, ele não está com o enunciado completo, eu coloquei só uma parte do enunciado porque eu queria que vocês vissem em maior destaque o heredograma. Ele também tem alternativas que eu também não coloquei aqui, tá bom? Mas depois eu vou colocar no vídeo o exercício com a alternativa dele, beleza? O que vai acontecer com esse exercício, gente? Ele deu aqui o heredograma e ele falou o seguinte, ele falou que esses indivíduos, ele quer que vocês determinem quais são os genótipos. Lembrando, genótipo é o quê? Exemplo, azão, 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 azinho, 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 tá? Isso vai ser o genótipo. Ah, mas e o fenótipo, o que é? O fenótipo é a cor do cabelo, é um cabelo castanho escuro, são os olhos castanho escuro, tá bom? Então, isso vai ser o fenótipo. O fenótipo é a característica. O genótipo, vocês vão ver o gene aqui, tá? Onde ele é expresso em forma de alelos, tá bom? Então, o que vai acontecer? Nesse exercício, ele fala o seguinte. Ele fala que existem 10 indivíduos dentro de um heredograma e desses 10 indivíduos, 2 deles foram afetados por uma herança, tá? Por uma determinada doença. O que acontece? No final do enunciado, ele fala o seguinte, mais ou menos, quais indivíduos o genótipo não pode ser determinado? Então, em qual desses casos eu não consigo encontrar o genótipo? Tá? Qual desses casos aqui? Gente, é o seguinte, tá? Quando a gente for fazer heredograma, atenção numa coisa. Eu tenho aqui, ó, um indivíduo, aqui a gente está tratando de primeira lei de Mendel. No enunciado ele fala que é primeira lei de Mendel, tá? Ele se manifesta de alguma maneira em que ele dá a entender que é uma primeira lei de Mendel. O que acontece? Presta atenção. Os genes que eu vou ter vão ser azão, azão, ou azão, azinho, ou azinho, azinho. Esses 3 casos, tá? Então, eu tenho azão, azão, ou azão, azinho, ou azinho, azinho, tá bom? O que acontece aqui? Eu tenho pais e esses pais tiveram filhos diferentes. Tem um filho diferente aqui deles. Ó, aqui eu também tenho esses pais com um filho diferente deles. O que acontece, gente? Esses pais, se eles forem recessivos, os pais, para começar, eles são iguais, né? Então, eles têm o mesmo fenótipo. Os pais têm o mesmo fenótipo. Tanto um quanto 2 têm o mesmo fenótipo.
Se eles têm o mesmo fenótipo, como que eles vão ter um filho com fenótipo diferente, automaticamente, nesse caso, um genótipo diferente? Por exemplo, se os pais forem recessivos, eles conseguem ter um filho diferente deles? Se os pais forem azinho, de exemplo, ó, azinho, eles vão ter qual tipo, o filho deles vai ter qual tipo de gene? Gente, eles só têm o azinho, então eles só vão passar para o filho azinho, 100% tinha que ser azinho, tá? Então, nesse caso, 100% teria que ser azinho. Então, se eles forem azinho, 100% tem que ser azinho. Tá? Então, esse caso, não. Tá? Esse caso não é possível. Não é esse caso aqui. Tá bom? Se eu já sei que os pais não são recessivos, tá? Se eu já sei, eu acho que nesse exercício ele até fala que o indivíduo afetado é recessivo, mas mesmo que ele não fale, pode acontecer. Se eu já sei que os pais não são recessivos, automaticamente os pais são dominantes. A razão, eu deixo um traço aqui. Por que eu deixei esse traço aqui, pessoal? Esse traço vai me dizer o seguinte, que em seguida eu posso ter tanto um alelo azão quanto um alelo azinho. Então aqui eu também vou pôr um azão, traço, porque eu já sei que eles são dominantes. Para ter um filho diferente, então aqui pode ser um azão ou um azinho, por isso que eu deixei o traço ali. O filho automaticamente vai ter que ser recessivo, gente, tá? Esse filho aqui automaticamente é recessivo. Aqui eu já sei que o gene do indivíduo afetado é recessivo. Isso daqui serviria também, tem muitos exercícios que perguntam. O genótipo do indivíduo afetado é dominante ou recessivo? Aqui, nesse caso, você já conseguiu determinar, porque os pais são diferentes do filho, então automaticamente o genótipo dele vai ser recessivo, tá? Aqui eu também já coloco azinho, tá bom? Nesse pintadinho aqui. O que acontece? Se eu tenho um filho aqui que é recessivo, azinho, eu tenho uma mãe que é azão traço, pai azão traço. Gente, o filho é azinho. Um azinho veio da mãe, um azinho veio do pai. Um azinho veio da mãe, tá? E um azinho veio do pai. Matei o genótipo dos pais, tá? Eu matei aqui o genótipo dos pais. Então, os pais são azão, tá? Por quê? Pais azinho podem ter filhos, ó. Azão, azinho. Aqui é azinho, azão ou azinho. E azinho, tá? Então, vai poder ter um filho azinho sim. Esse indivíduo aqui, ele pode ser, ele é dominante, já sei que ele é dominante, mas ele pode ser tanto azão, a princípio, né, o número 5, pode ser tanto azinho quanto azão. Então, eu vou pôr um traço aqui, tá bom? Só que é o seguinte, pessoal, olha só. Esse indivíduo, número 5, esse homem, número 5, ele é casado com uma mulher, os dois têm a mesma característica, tá? Eles têm a mesma característica e tiveram filhos recessivo. Então, eles tiveram um filho recessivo, que é azinho. Automaticamente, os dois são azão. Eu vou só pôr um traço ali para representar. Os dois são azão. Se aqui um azinho veio da mãe, do pai, e o outro azinho veio da mãe. Então, eu ponho um azinho aqui, azinho, tá? Azinho. Determinei aqui, ó, determinei esse genótipo, ó, 1, 2, 4 está determinado, 5 está determinado, 6 está determinado, tá? E aí é o seguinte, gente, esse indivíduo aqui, esse daqui é dominante também, azão traço, tá? O 3 é dominante, azão traço, sei só isso dele. Só que acontece o seguinte, a mãe do indivíduo 7 é azinho. Se a mãe do indivíduo 7 é azinho, esse daqui não é afetado pela doença, ou seja lá qual for da característica. Ele é azão traço, porque ele não é afetado. A mãe é azinho, como a mãe é só azinho, o que pode sair aqui? Um azinho, tá? Então, um azão veio do pai, um azinho veio da mãe. Beleza? Esse caso aqui, eu consigo determinar o número 8? O número 8 vai ser difícil, por quê? O número 8, ó,
Os pais são azão, azinho, azão, azinho. Eles podem ter filhos azão, azão, 1/4, azão, azinho, 2/4 e azinho, azinho, 1/4, tá? Então, esse indivíduo aqui eu não consigo determinar, ele pode ser tanto azão, azão, quanto azão, azinho, tá? Eu não consigo determinar. O mesmo vai acontecer pro 10, tá? Ele pode ser tanto azão, azão, quanto azão, azinho. Não sei. Ele pode ser azão, 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 azinho. Eu só sei que ele não é azinho, azinho, porque o azinho, azinho ali no caso é quem for afetado, tá bom? O mesmo nesse caso aqui, ó, eu não consigo determinar, porque esse indivíduo, se ele for azão, azão, ele pode ter uma filha azão, azinho, tá? Se ele for azão, azinho, ele também pode ter uma filha azão, azinho. Então, acabou, matei o exercício. O que ele quer saber? Quais indivíduos o genótipo não pode ser determinado? Quem, gente? O 3, não, 7 não. O 3, o 8 e o 10, tá? O 3, o 8 e o 10. Nesse exercício, a letra correta seria a letra C, tá? Que seria 3, 8 e 10. Bem tranquilo esse exercício, mas ele é interessante a gente desenvolver ele para quê? Para determinar as características do heredograma, tá bom? Parte de heredograma bem tranquila, a maioria dos exercícios sobre heredograma vão ser bem tranquilos, tá? Então vocês não tem muito, tem que saber, claro, mas para a gente memorizar é bem tranquilo isso daí, tá bom? Então eu vou pedir para vocês fazerem um esqueminha aqui, ó, do resuminho, fazer isso daqui. Ah, é bem pouco. Ótimo, pouquinho, ó. Tá? E aí mandem lá para mim esse esqueminha lá no meu e-mail, beleza? Eu continuo olhando, pessoal, continuo. Só não dei o bombom porque, né, não pode. Tá bom? Certo? Até a próxima aula e é isso aí. Um abraço para vocês.